pendentes de regulamentação, que aí é quando a gente fala ali da decisão de adequação. Essa decisão de adequação ainda, né, vai ser regulamentada pela ANPD, e a gente precisa acompanhar para que, de fato, né, a gente tenha ali umas situações em que não haja transferência internacional. Então, assim, a gente sempre precisa, né, observar os artigos 33 e seguintes da LGPD e, adicionalmente, a resolução 19. E quando a gente fala de agentes de tratamento, né, que já são trazidos ali muito bem pela própria LGPD, a gente tem a questão de observância de determinadas responsabilidades por parte ali desses agentes. O controlador, como a gente sabe, né, é aquele que determina ali os meios, as finalidades, né, do tratamento, é realmente onde tem o maior peso jurídico. Ele, quando tem uma situação de transferência internacional, ele precisa fazer esse mapeamento, identificar, entender se aquele tratamento de dados que está sendo realizado pela empresa de fato caracteriza uma transferência internacional e compreender se ele está submetido ou não à legislação nacional, né? E aí não para por aí. Como o maior peso jurídico é em cima do controlador, ele também precisa observar se ele tem uma base legal válida para aquela operação e o mecanismo apropriado, que vai ser muito bem trazido ali pela doutora Graziella. E muitas vezes, né, a gente tem ali a figura do controlador, do operador, né, o operador ali seguindo todas as instruções, atuando por delegação, sem muita liberalidade em relação ao tratamento dos dados, mas a legislação não deixa de fora responsabilidades com relação a esse agente de tratamento. E quando eu falo em transferência internacional em relação ao operador, ele precisa, além de prestar assistência ali para aquele controlador, né, ele também prestar informações necessárias, ele precisa ali cumprir com as obrigações, as medidas, né, tanto organizacionais quanto medidas de segurança, para que, de fato, a gente consiga seguir, né, de uma forma com segurança em relação a esse tratamento. E ambos, né, precisam adotar todas essas medidas. A gente sabe muito bem que a própria LGPD, no próprio artigo 46, ela traz ali a necessidade de observância de medidas de segurança, até mesmo para a gente evitar né, um incidente de segurança, um tratamento inadequado, um tratamento ilícito. Então, assim, a gente traz aqui essas figuras e, claro, que a LGPD, ela fala só de controlador e operador, mas não se resume somente a isso. A gente tem situações ali que temos controladoria conjunta, né? E que de fato ali os agentes de tratamento estão atuando para o mesmo objetivo, estão definindo ali as próprias finalidades e situações de controladoria singular. Então, temos relações de pluralidade de controladores também nas relações que a gente estabelece, né, dentro das organizações e tudo mais. Então, quando a gente fala dessa transferência, tanto o controlador ali, mesmo se seja controlador, operador ou uma controladoria conjunta ou singular, também precisa seguir as disposições da legislação, definindo ali uma base válida, um mecanismo apropriado, sempre pensando que toda a conformidade de cada uma das partes deverá ser observada, né? As disposições, os princípios mesmo da LGPD, para que aquela operação, de fato, ela possa caminhar de forma segura. Aqui só um apanhado, né, inicial de conceitos, né, para que a gente consiga compreender muito bem a temática aqui da transferência internacional de dados. Então, quando a gente fala da resolução 19, o que eu preciso ali ter de requisitos, né, para observar? Além de uma finalidade legítima, né, específica, explícita, e claro, que seja informada para o titular, eu preciso pensar da compatibilidade dessas finalidades. Será que eu tenho uma base que valida, uma base legal, seja do artigo 7º para dados comuns, ou seja de dados pessoais? Será que eu consigo tratar essas informações de uma forma que seja legítima? Se eu tenho ali uma base legal, seja execução de contrato, né, seja ali uma obrigação legal ou regulatória, e aí pensando nos dados sensíveis, quando a gente tem ali uma necessidade de cautela maior, eu consigo, né, já atender um requisito importante. Observa os princípios e as finalidades, claro, até todos sem, ainda que estejamos falando aqui da finalidade legítima, isso não deixa de fora os demais, né, princípios trazidos ali no artigo 6º da LGPD, até mesmo como uma necessidade, né, o tratamento mínimo necessário. Será que a transferência que eu estou realizando hoje, além de ter uma base legal, ela transfere somente os dados necessários?
Será que está havendo um tratamento excessivo? Seu áudio, você pode retornar? Claro. Me ouve? Perfeito. Sim, então, pode os requisitos, eles precisam ser observados, então, quando a gente fala dessa transferência, né? E aí, a gente traz os mecanismos, que é o principal ponto aqui da própria Resolução 19. Quais são os mecanismos de transferência internacional? A própria legislação, o regulamento de transferência, ele traz pontos específicos para que, de fato, essas empresas consigam utilizar, sejam cláusulas padrão contratuais, sejam normas corporativas globais, cláusulas específicas ou equivalentes, e até mesmo, né, a gente pode considerar ali a própria execução de contrato ou uma obrigação legal que pode validar a própria transferência internacional. Então, assim, alguns pontos ainda da resolução estão pendentes de regulamentação, como a questão mesmo até de a NPD trazer uma lista dos países que têm o mesmo nível de adequação em relação à LGPD, em que pese aí, né, tenhamos a GDPR, países ali da Europa, ou países da própria América Latina ou dos Estados Unidos que têm legislações de proteção de dados, não necessariamente esses países já estão autorizados, considerados como reconhecido de mesmo nível pela LGPD. Com certeza, assim que a NPD, né, nos trouxer essa listagem, as relações ali, elas vão ficar mais fáceis, né, porque eu teria já um país que está listado, que é considerado seguro, e aí eu teria um mecanismo de transferência, né, válido. Mas hoje, né, a própria Resolução 19, ela detalha mais as cláusulas padrão contratuais, que é trazido, inclusive, no anexo 2, que a doutora Graziella vai trazer com mais detalhes para vocês. E cada mecanismo desse... Oi, pode falar, claro. Desculpa eu quebrar o protocolo aqui, mas é que você tocou no assunto, já me veio à mente o desafio que a Silvia tem no dia a dia aí dela, de gerenciar uma operação em âmbito planetário, global, né? Você tocou num ponto interessante que reflete, né, necessariamente na observância de adequação de países e está digredindo aí sobre os mecanismos. Mas, Silvia, eu queria te ouvir um pouquinho, e aí com absoluta abertura para você também contribuir, tá, Grazi? A minha função aqui é causar. Claro. Silvia, um pouquinho dos desafios para você ter margens de comparação, né? Como é que vocês conseguem, dentro da companhia, ou, obviamente, outros cenários que vocês entendam, fazer esses comparativos para saber qual mecanismo eu devo usar? Porque a Cecília disse que, olha, nós temos um rol, parte desse rol não está regulamentado pela NPD ainda, eu tenho uma série de desafios, eu estou vendo algumas perguntas no chat aqui, que depois eu faço ao final, mas eu queria te ouvir sobre qual meio você utiliza para comparação dessas frentes, Silvia? Primeiramente, bom dia a todos, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Parceiros aqui de longa data no tema, né? Onde a gente divide várias dores e várias conquistas. Bom, vamos lá. Esse tema, eu acho que tem sido um tema bastante conflituoso dentro do mundo empresarial, né? Principalmente para aquelas empresas, aquelas companhias que têm atuação global, como a gente, porque a gente não pode simplesmente olhar para a LGPD, né? A gente tem que olhar para cada unidade onde a gente opera. E até o evento, né, da Resolução 19, a gente, como empresa global, a gente, logo no início da legislação, a gente cuidou de fazer dentro da companhia, com aquelas empresas do grupo, né, um dos mecanismos que são os BCRs, né? Então, isso trouxe uma segurança para a gente diante do silêncio que a gente tinha até então da LGPD. Então, a gente estabeleceu esses documentos entre as empresas do grupo para a gente poder garantir que o tratamento de dados entre as empresas, né, estejam elas na Suíça, no Canadá, Singapura, na Indonésia, na China, a gente conseguisse circular
os dados pessoais, né, dos nossos empregados e de qualquer ente com quem qualquer pessoa física com quem a gente se relacione, né? Representantes das empresas, pessoas de comunidades que nós temos que lidar rotineiramente por N razões. Então, a gente estabeleceu esse mecanismo de segurança. Mas veio, né? A gente sempre teve uma grande discussão antes mesmo da resolução 19, que era prever dentro dos nossos contratos uma cláusula, né? Uma disposição legal que desse, de certa forma, uma certa segurança para as partes se acontecesse a necessidade de se fazer a transferência internacional de dados. Com o advento da resolução, a gente começou a perguntar, né? E agora, José, para onde a gente vai? Como que eu vou fazer isso? Até porque é uma empresa nacional, o maior volume de dados está aqui, mas eu preciso transferir esses dados, às vezes, por conta das nuvens, por conta de fornecedores que estão baseados no exterior. E a gente tem aí uma cláusula padrão, né, definida pela NPD, sem termos outros mecanismos para aplicação no momento, por exemplo, países que sejam considerados, listados como adequados, nós não temos isso ainda. A gente não tem muita escapatória se não adotar a cláusula padrão da NPD. Isso tem sido um grande desafio a partir do momento que a gente tem que fazer esse mapeamento de quando, como, para quem eu vou transferir esses dados, né? Então, isso é um desafio que a gente está tendo a gente está começando, tá? A gente está tendo ainda ideias de estruturação de processos para poder fazer com que lá no momento que uma contratação é solicitada, a gente possa proceder tipo uma due diligence, né? Quem vai ser esse fornecedor? Ele tem adequação à legislação de proteção de dados do país local? Avisar que a gente vai ter que empurrar uma cláusula padrão definida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil. E a gente tem se deparado recentemente, né, mesmo fazendo essa prévia due diligence e tentando deixar claro para o fornecedor, é uma lei que eu tenho que cumprir, a gente tem encontrado resistência em aceitar a cláusula padrão da NPD. E os contratos, né, a velocidade que é imposta, né, para o mundo negocial, não dá tempo de você bater na porta da NPD e falar, olha, nesse caso aqui você me libera, nesse caso aqui você... Não tem. A gente não tem possibilidade de utilizar um próprio dispositivo legal previsto na legislação. Então, cláusula padrão NPD, cláusula padrão NPD, cláusula padrão NPD. Então, assim, e você submete isso para o teu cliente interno no seguinte sentido, o fornecedor não quer aceitar a cláusula padrão. E aí? Eu vou assinar um contrato já nascendo em desconformidade com a lei? Vale o risco? E isso, né, a gente não se depara com tanta dificuldade na Europa, por exemplo, porque lá todo mundo faz a referência e reverencia a GDPR. E as cláusulas padrão da GDPR não criam tanto de sabor, digamos assim, entre os fornecedores. Então, a gente se depara com esse tipo de coisa. E por mais que a gente diga que a LGPD é inspirada, é quase um espelho da GDPR, a gente sente do fornecedor externo um certo preconceito, infelizmente. Então, assim, esses desafios a gente está começando, a gente tem sempre o cuidado de entender a legislação de cada local, como esse tópico é tratado em cada local e o que mais está trazendo, né? Desafio está sendo realmente aqui no Brasil, por enquanto. Muito bom, Silvia. Obrigado. Acho que você já trouxe uma ponderação. Eu não vou fazer outras perguntas, porque senão eu vou ficar tomando tempo. CS e Grazi, se vocês quiserem fazerem adição, comentários, mas eu já devolvo para vocês a palavra. Não, com certeza, os pontos que foram trazidos aí pela Silvia, acho que é a maior dor, né, das corporações aí. E assim, a NPD realmente ela traz ali as cláusulas padrão, né, contratuais, como se fosse assim um único, né, requisito ali, um mecanismo de transferência,
mas a gente sabe que tem outros, né, que poderiam muito bem viabilizar essa operação de transferência, e as demais que foram trazidas, a gente ainda tem o desafio de submeter para avaliação da própria NPD. Então, assim, como que seria isso, né? O prazo de avaliação, né? Porque, assim, as operações, elas seguem, tem uma velocidade nas empresas, eu vou aguardar uma avaliação por parte da autoridade, quais seriam os custos para isso, né? Dessa submissão, desse acompanhamento. E, assim, a gente nota que a própria Resolução 19, ela não esclarece alguns pontos, né? Que a gente imaginava que seriam regulamentados. Então, até a parte ali de selos, certificados, códigos de conduta regulares, né? A NPD, ela não se aprofundou, ela não trouxe ali mais detalhamento. Então, sim, são diversos os desafios, e principalmente quando a gente fala aí dos grandes players, né, do mercado, que já tem ali um nível de adequação, até com outras legislações que têm mais maturidade com a nossa LGPD, e aí acaba havendo, né, essa resistência, uma dificuldade ali de fato ali, margem de discussão, né, negocial mesmo. Então, a doutora Graziella, vou passar a palavra para a doutora, né, para que a gente consiga aqui adentrar um pouco nas questões dos mecanismos. Deixa eu só fazer um plusinho aqui adicional. Claro, Silvia. Que é o seguinte, em cima daquilo que eu coloquei para vocês, né? Ontem eu tive uma reunião longuíssima com um fornecedor americano e ele falou assim, olha, eu estou aceitando várias coisas que vocês estão colocando para mim, estou entendendo, mas eu não consigo aceitar a cláusula padrão de vocês porque ela fere a minha política de proteção de dados. Ela fere as minhas normas estruturantes de proteção de dados. E eu falei assim, como fere? Né? Como fere? Até que ponto isso realmente é um impacto e não dá para ver uma conformidade, né? Não digo que ele vá mudar a política, a forma, mas será que de fato fere? Então, eu queria trazer para vocês esse tipo de comentário, né? De debate, para que vocês reflitam no sentido que, assim, o que eu posso me deparar pela frente na hora de ter que mostrar para o fornecedor internacional que é isso, e não tem outra coisa que não isso, tá? Só isso que eu queria agregar um pouquinho. Claro, Silvia, obrigada. Todos os seus desafios e experiências são excelentes aqui, contribuem, enriquecem o nosso tema, né? E antes de adentrar aqui alguns mecanismos que vamos abordar, já aqui meu bom dia para todos, satisfação. Eu particularmente gosto muito desse tema. Então, às vezes aqui você é tendenciosa para defender alguns pontos, embora pareça ali, né, obscuros, quanto num âmbito global. Então, eu gosto bastante desse tema. Aqui, como a Silvia já falou das BCRs, um mecanismo que a Resolução 19 traz, as normas corporativas globais, possibilitam ter esse mecanismo quando a gente fala de empresas, né, do mesmo grupo, ali um grupo econômico, um âmbito já aí também global. Diferente do GDPR, vou fazer alguns comparativos, tá, pessoal, para a gente ter também essa visão ampla. Diferente do GDPR, né, pelo GDPR, traz uma certa hierarquia dos mecanismos para serem aplicadas pelas empresas. O GDPR fala primeiro em decisão de adequação, porque lá a gente tem um avanço maior do que já estivemos aqui, então já tem países, né, a gente consegue ver pelo site da Comissão Europeia, os países que já são considerados adequados a essa possibilidade de mecanismo e que favorece muito e diminui esses desafios todos que a gente identifica que as empresas estão enfrentando no dia a dia, na vida prática. E, posteriormente, pelo GDPR, a gente tem as cláusulas padrões, aqui as BCRs, a gente tem as cláusulas equivalentes, a gente tem ali também as cláusulas especiais, o que na Resolução 19 não traz essa hierarquia. Pode ser utilizado todos os mecanismos que a gente já tem ali disposto na Resolução 19, e a Resolução 19 fala que não vai, né, eximir também da aplicação das outras hipóteses que a gente tem no artigo 33, como a doutora Cecília falou, execução de contrato, cumprimento de obrigação legal. Então, no primeiro momento, né, reiterando também a fala da doutora Cecília, primeiro momento, a gente precisa identificar, recebemos ali uma consulta, uma hipótese, o case, a gente precisa identificar, é considerado
transferência internacional? Opa, Então, qual o mecanismo vamos adotar para ter a nossa conformidade? Aqui, quando a gente fala de normas corporativas, né, globais, a resolução disciplina que elas precisam ser vinculativas, de fato, àquelas empresas que compõem o grupo econômico, trazer requisitos ali da regulamentação que está disposto, algumas hipóteses que devem ter previsão nesse documento pela própria resolução, e olha só, elas devem ser submetidas à aprovação da NPD. Então, nesse sentido, de fato, há sim a necessidade de serem homologadas pela própria NPD. Aqui vamos passar para o próximo slide. Obrigada, Cecília. Isso. E o que a gente precisa, então, pensando na construção desse documento e submeter à homologação da NPD? A gente precisa trazer esse documento com esses requisitos que a resolução aborda. Então, descrever, de fato, ali a natureza, o escopo dessas transferências entre as empresas do grupo, indicar os países receptores, né, esses organismos internacionais que vão receber os dados, ou países, fornecer detalhes, e aqui também a gente entra num ponto, né, de que até onde a gente vai ter o segredo comercial e industrial preservado. Então, a gente precisa trazer alguns critérios sobre estrutura, o grupo corporativo, listando também entidades ali os seus papéis. E definir responsabilidades, assim como no GDPR, também, quando há a construção de uma norma corporativa no âmbito europeu, aqui também, quando a resolução aborda esse ponto, precisa ter definição de responsabilidades. Quem vai ficar responsável ali, a empresa, né, por atender o direito do titular, quem vai ficar responsável por fazer o reporte, eventual incidente. Então, vejam que aqui também é necessário, na construção desse documento, observar esses requisitos e também detalhar um processo que, eventual, seja de revisão dessas próprias regras e, posteriormente, sejam submetidas à aprovação também, homologação da nossa autoridade. E, nesse sentido, o outro mecanismo que nós temos, aqui o que nós temos maior desafios, né, na vida prática, é a implementação das cláusulas contratuais, ali, as cláusulas padrões que já estão aprovadas, estão disponibilizadas no anexo 2 da resolução. E aí, fazendo um comparativo aqui, como a Silvia também já bem colocou, GDPR, a gente tem 4 módulos de cláusulas ali padrão, que podem se adequar melhor, né, vamos dizer assim, à vida prática de uma empresa. Quando a gente tem 2 controladores, suboperadores, controlador e operador do outro lado, então a gente consegue adequar a dinâmica, a rotina. A nossa autoridade, né, NPD, trouxe um clausulado apenas, padrão, com essas cláusulas, e a gente precisa tomar muito cuidado quando traz o caso prático no preenchimento. Por quê? Tem, sim, a necessidade de observar as cláusulas e não podem ser modificadas, mas tem campos que precisam ser preenchidos de acordo com a posição dos agentes e com os requisitos e informações ali adicionais. E aí, aqui é um ponto de atenção que identificamos na prática, que precisa tomar cuidado para não preencher eventualmente ali por engano. Imaginem, inverter as responsabilidades, e isso posteriormente numa judicialização pode sim causar impactos para uma companhia. Então aqui também outro ponto de atenção que relembro, claro, aqui todos presentes já devem estar cientes, mas é o prazo de implementação quando a gente for utilizar esse mecanismo de conformidade para a transferência internacional. A gente está com prazo curto, né, implementação aí até 23 de agosto, em consultas já direcionadas para a autoridade, a PEC também pode falar posteriormente um pouco desse ponto. Até o momento, não temos expectativas de dilação desse prazo pela autoridade. Então, é necessário estar atentos, né? Mapear, sim, como a Silvia falou, em que pese seja um desafio, a gente precisa fazer, no primeiro momento, esse mapeamento de ali processos, produtos, serviços, projetos que tenham na sua operação uma transferência internacional de dados pessoais. E como, então, a gente tem os outros mecanismos, e aí falando aqui também do processo de homologação de outros mecanismos, como as cláusulas contratuais específicas, também as equivalentes e as BCRs, como nós vimos, né, as normas corporativas globais, isso vai se dar de acordo com um processo administrativo no SEI. Então, como que eu faço para pedir a homologação? Eu tenho que entrar lá, aqui, como nós trouxemos no print, fazer o pedido e aguardar, sim, aí a análise pela nossa autoridade. Temos prazo previsto? Como funcionaria esse procedimento? Não.
infelizmente ainda não temos vamos dizer assim, esse lapso temporal previsível de fato, homologação pela nossa autoridade. Então, aqui também é importante destacar que quando a gente falar de cláusulas contratuais específicas, a gente vai estar falando de um mecanismo residual, porque não há possibilidade de alterar o texto das cláusulas padrão. Mas, se eu identificar que dentro daquele processo, projeto ou serviço da minha companhia, eu preciso sim adotar cláusulas especiais, eu vou precisar seguir esse procedimento do pedido de homologação da nossa autoridade. Aqui, então, também outro ponto que é importante destacar, quando a gente fala de obrigações do controlador, a Eli também, anteriormente, como a doutora Cecília comentou e destacou, a resolução fala muito forte ali do tópico de transparência, né? Resgatando o nosso princípio da transparência do artigo 6º da LGPD. Então, o controlador precisa observar de disponibilizar informações claras e acessíveis aos titulares, seja por meio do aviso mesmo, política de privacidade ou um documento separado. A resolução traz alguns requisitos que precisam estar disponíveis para o titular, como o modo, duração e finalidade específica da transparência, o país de destino dos dados transferidos, as informações de contato do controlador, o compartilhamento de dados do controlador quanto às suas finalidades, as responsabilidades dos agentes de tratamento e as medidas de segurança implementadas, e como os titulares podem exercer o direito, que foi estabelecido na Resolução 19, de solicitar a cópia dessas cláusulas. E aqui faço um adendo que, óbvio, respeitando o segredo comercial e industrial. Então, aqui é, sim, um outro desafio que na prática identificamos, mas que precisa ser observado, porque a resolução disciplina e traz como obrigação ali do controlador ter, sim, essas medidas de transparência. Aqui também, como obrigações do controlador, vou passar aqui para a doutora Cecília, porque a gente adentra já a governança, também fala de alguns requisitos importantes para essa conformidade, essa jornada de conformidade com a resolução. Pelo visto, temos um desafio aí, né, Grazi? Pensar aí que a gente tem algo pronto, que eu não posso mexer muito. A Silvia muito bem trouxe ali a questão de ter isso tudo mapeado, e aqui é um ponto de extrema importância quando a gente fala de governança, para que a gente consiga gerenciar muito bem onde estão os servidores dos nossos sistemas, por exemplo. Será que eu tenho ali transferência internacional ou não? Qual país que envolve? Qual de legislação que eu estou submetido? São vários pontos, né? E aí, um grande ponto de boa prática, no sentido de realmente ali conseguir ter essa visibilidade, tudo isso mapeado, a gente, de fato, né, conseguir ali levantar todos os contratos que a gente tem dentro da organização e mapear de fato ali a área que está envolvida, entender ali o fluxo de tratamento dos dados que estão envolvidos, os tipos de dados, será que eu tenho ali dados pessoais sensíveis ou só dados pessoais comuns, né, naquela transferência? Será que eu estou falando até mesmo ali de algum titular vulnerável que precisa ter um pouco ali de cautela nesse tratamento? E sempre pensando, né, quem é esse terceiro envolvido? E aí vem os desafios que a Silvia muito bem trouxe, aqueles terceiros que, de fato, né, eles não têm ali margem de discussão contratual, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter essa visibilidade enquanto controlador para tomar todas as medidas, porque a gente sabe que eu, na condição de controlador, né, pelo fato da legislação ter maior peso jurídico sobre o controlador, em uma eventual ali sanção, né, administrativa, ou até mesmo judicial, é esse controlador que vai acabar, né, sofrendo ali as consequências iniciais, em que pese ali tenhamos outras medidas, né, para reaver ali uma ação de regresso, por exemplo, em cima desse operador que, de fato, né, não está cumprindo ali com as obrigações da legislação. Então, ter tudo isso muito mapeado, esse dever de due diligence, né, é de extrema importância. E aí, não é somente, né, quando a gente fala da própria Resolução 19, né, quem que seria ali o DPO daquela organização? Até para a gente conseguir, de fato, buscar, né, quem que é aquele DPO, e se eu tenho, né, por exemplo, um incidente, como que eu vou, né, mapear tudo isso? Então, assim, acaba que está tudo muito interligado. A própria Resolução 18, que traz ali mais detalhamento sobre a atuação do DPO,
ela traz ali uma necessidade de um termo de nomeação, e a NPD, a ideia, né, de ter essa visibilidade num próprio aviso, uma política de privacidade de quem que é o DPO titular e substituto, é de fato para saber, né, quem que eu vou procurar num caso ali de um esclarecimento sobre um tratamento de dado indevido ou não, enfim. Então, esse mapeamento, pessoal, é de extrema importância, né? Levantem ali os contratos mais críticos, a gente está aí com prazo 23/8, né? É um prazo, assim, foi um prazo que desde a publicação da própria resolução, né, passou ali a contar, o reloginho começou, né, a seguir ali e a contar o prazo, porque eu teria ali 12 meses para essa implementação. E esses 12 meses, então, eles se encerram ali em agosto. E a gente sabe, principalmente quando a gente está falando de uma empresa a nível, né, de atuação a nível global, quantos contratos, né, não possuem, quantos terceiros fornecedores estão envolvidos, e há várias plataformas, sistemas que a hospedagem muitas vezes acaba ocorrendo até no exterior por uma questão de custo. Então, sim, são vários pontos. Se eu não tiver isso mapeado, né, vem aí os desafios maiores ainda. E aí, pensando aqui no cumprimento de prazos legais e regulatórios, né? Então, assim, o Henrique, quer trazer aí uma contribuição sobre o tema? Sim, Cési, na realidade, vocês três falaram nos últimos minutos sobre um aspecto bastante interessante. Aí eu já, de novo, convido a Silvia para poder puxar a fila aqui desse bate-papo. Quando se fala por exemplo, né, algumas perguntas no chat já vieram, pô, e aí, quando vem a decisão de adequação, né? O que eu faço? Eu vou mandar só um backup para lá, e o backup só vai ficar um mês lá e depois volta, aplica, não aplica. E aí vocês trouxeram agora, nesses últimos comentários, críticas construtivas e pertinentes no tocante ao papel da autoridade, seja por ausência de regulamentação de itens previstos na norma, seja por uma falta de previsibilidade de alguns dispositivos. E aí, Silvia, eu vou separando as perguntas aqui do chat, depois eu tento organizar, tá? Pessoal que está no público aí, quase 400 pessoas conosco. Mas, Silvia, você que está do lado de cá olhando para o mundo, né? Tratando com diversas autoridades, enfrentando diversos regulamentos. A gente sempre fala aqui do Brasil que é uma jabuticaba, né? O Brasil acaba criando modelos próprios e eu não tenho nenhum, aspas, né, aquele complexo de vira-lata. A gente tem boas leis, inovações que são pertinentes e aderentes ao que a gente precisa enquanto país. Mas certamente existem passos para uma melhoria. Tendo em vista a sua experiência com autoridades de fora, né? Como você enxerga, ou, de certa forma, como encontrar um equilíbrio entre a tão esperada segurança jurídica, e eu sei que críticos vão dizer que no Brasil até o passado é incerto, mas segurança jurídica para as operações, e inovação, porque a gente tem que caminhar para um processo prevendo, por exemplo, data center no Brasil, tem o PL que já está sendo discutido, IA, entre outros. Qual é a ponderação que você enxerga mais adequada para o Brasil nesse balanço, né, entre segurança jurídica e inovação nesses temas, obviamente também enfrentando a transferência internacional de dados? Bem, vamos lá. Eu acho que assim, a questão de conferir segurança, né, jurídica, especialmente com fornecedores, né, que são de fora, né, a gente precisa, e é uma coisa que a gente está aqui avaliando internamente, né, como estruturar essa visibilidade que a gente tem que dar para o titular de dados, mas que a gente também tem que dar para o fornecedor. Qual vai ser o meu momento, né, de mostrar para ele que a legislação é forte, que a legislação é segura, que ela vai trazer segurança jurídica e perpetuar, inclusive, que essas relações comerciais possam ser renovadas, né? Porque a partir do momento que você tem um fornecedor que realmente é teu parceiro, que lida com você com transparência né, e se adapta na medida do possível, né? Você consegue fazer com que você estabeleça fortes relações e as relações jurídicas passam a ser mais seguras. E então, assim, a gente está avaliando, né,
como eu falei, a nossa experiência, né, por exemplo, com GDPR, a gente não chegou a ter ainda nada no sentido do tema hoje aqui, né, da transferência internacional, ainda bem, mas a gente teve um incidente e que a gente submeteu e foi muito célere a apreciação pela autoridade de lá. Então, isso foi uma coisa muito positiva. E eu acho que a gente está se deparando, né, com uma lei de tamanha relevância e que a NPD tem soltado muitas coisas, muitas determinações, muitas obrigações, e eu fui uma das primeiras, inclusive, que falei, gente, esse prazo não existe. Eu até comentei com vocês, será que não existe nenhuma possibilidade deles dilatar esse prazo, alguma coisa que seja mais razoável, né? De fazer um movimento, né, junto à NPD nesse sentido? Porque, por exemplo, aqui na empresa, qual está sendo o nosso trabalho que a gente está fazendo? Dentro dos mapeamentos que eu tenho das diversas áreas da empresa, eu estou mapeando os mapeamentos daqueles assim. Aqui eu sei que tem transferência internacional de dados. Então, eu estou separando esse lote para chamar o meu fornecedor para fazer a adequação dos clausulados. Os novos contratos, a gente está exatamente fazendo essa mini due diligence e tentando já fazer com que esses contratos nasçam adequados. E tem todo um passivo aí que a gente não sabe por onde vai começar. Então, a gente vai priorizar áreas que têm um volume de dados pessoais em demasia, para tentar verificar quais são as atividades que podem ter transferência internacional de dados ou não, quais são as ferramentas que nós temos e que de fato são lá de fora, para verificar se há transferência internacional. Então, é todo um processo que fica denso e depende de muitas outras áreas, não só apenas da nossa, e que há uma própria dificuldade do próprio interno entender o tamanho do assunto, né? E então a gente fica, ao mesmo tempo, em razão, né, toda essa necessidade, todos esses requisitos, a gente fica tentando também buscar mecanismos de inovação, né? Como inovar isso? Como dar celeridade a isso? Então, a gente está passando, por exemplo, agora por um processo de tentativa de facilitação dos processos com os nossos fornecedores, e eu já levantei a mão, gente, olha só, subi um gatinho no telhado, vamos ter que dar uma paradinha, voltar um pouquinho atrás, para poder trazer esse ponto, para introduzir nesse processo que a gente quer implementar, e para conferir segurança e celeridade. E então, assim, a gente tenta, na medida do possível, fazer interlocução com todas as áreas de ponta para mostrar a necessidade que a gente precisa, ao mesmo tempo, ser cauteloso, observar vários requisitos, mas imprimir essa celeridade que o próprio negócio exige, né? Com certeza, Silvia. Muito bom, Silvia. Muito bom, Silvia. Esse olhar no sentido de trabalhar com o fornecedor proximamente, né, e tentar entender esse mecanismo é uma medida, me parece saudável e necessária no tocante à forma de compatibilização dessas normas. Eu não me segurei, tá, Cési? Porque vocês foram falando, falei, não, eu preciso perguntar para a Silvia. Com você a palavra, Cési com Graça. certeza. Não, perfeito. Silvia, e assim, sempre acho que o grande ponto é conseguir ter essa visibilidade mesmo desse fornecedor, né? Qual que é o risco que esse fornecedor ele traz para a minha operação? Em que pese tenhamos ali uma obrigação legal até de ter o próprio registro de operações de tratamento, né, todo o mapeamento, identificar se tem ali compartilhamentos externos, né, para outros países, internos e tudo mais. Esse mapeamento específico, quando a gente fala de transferência internacional, ele é essencial, né? E aí, acho que o grande ponto aqui de dúvida, né, que a gente vai comentar aqui com vocês e aí, temos alternativas? Principalmente quando a gente fala de grandes players, né, do mercado, dessas big techs, quando a gente fala de uma Apple, Microsoft, né, a gente utiliza aí nuvens, essas clouds que geralmente, a maioria delas, estão hospedadas aí fora do país. Claro que o cenário ideal, né, é que cada fornecedor desse, uma Microsoft da vida, uma Amazon, né, uma AWS,
eles já solicitem para a própria autoridade o termo deles ali, o agreement, que geralmente eles fazem com que todos os seus clientes assinem, como se não tivesse ali nenhuma possibilidade de negociação, né, margem de discussão contratual. Então, por que não, né? A própria Microsoft, a própria AWS, um SAP, né, a Oracle, aqui são inúmeros, né, softwares e fornecedores, big techs que a gente tem aí no mercado. Mas por que não? Esses próprios terceiros, eles nos submetem às suas cláusulas, né, que eles não querem negociar para a própria NPD, e aí, com a autorização, ali, com a aprovação da NPD, eles passam a aplicar a todos, né? Porque a gente teria ali um cenário de uma cláusula que foi aprovada e eles conseguem, né, aplicar para todos os seus clientes. Só que, claro, né, isso ainda precisa de uma etapa de submissão e a gente não sabe ainda como que a NPD vai reagir em relação a isso, com prazo, com custos operacionais e tudo mais. E aí uma alternativa, né, que até é uma recomendação nossa aqui, é no sentido de exigir uma declaração de conformidade legal e regulatória por parte desse fornecedor. Tudo bem, você tem aqui, né, o seu GPA, inegociável, então eu gostaria que vocês nos fornecessem aí uma declaração de conformidade legal e regulatória. Por que isso? Como nós trouxemos lá, né, no início da nossa conversa, esses agentes de tratamento, em que pese o controlador tenha mais responsabilidades frente ali à legislação, o operador também precisa assegurar o cumprimento da própria legislação. Então, se eu exijo dele, eu tenho ali, ele exige que eu assine a própria cláusula dele, né? A cláusula específica, o seu DPA, vou assinar, mas então, por favor, para que a gente consiga seguir, forneça uma declaração de conformidade legal e regulatória, né? Para que, em eventual ali sanção, uma fiscalização por parte da autoridade ou outros órgãos, a gente consiga ali repartir mesmo as obrigações. A gente pode entender ali que pode ter uma responsabilização solidária, que é até trazida pelo artigo 42 parágrafo 1º da LGPD. Se eu sofrer, né, uma eventual sanção, eu tenho possibilidade de ação de regresso e também informar ali, às vezes é uma possibilidade de, se está tendo descumprimento contratual, né, de acarretar ali uma rescisão contratual. Então, assim, principalmente, tá, pessoal, essas grandes empresas, a gente tem realmente muitos desafios. Aqui no escritório, são inúmeros os clientes que falam, mas eles não aceitam, eles disseram que não vão adotar as cláusulas padrão da NPD e tudo mais. O que a gente faz para se resguardar? Então, né, a alternativa que a gente recomenda seria mesmo essa declaração aí de conformidade, né? Enquanto a gente não tem ali a lista dos países adequados, com o mesmo nível da própria LGPD, teríamos ali uma forma de amarrar tudo isso contratualmente para nos resguardar. E aí, claro, né, em que pese ali eles afirmem que estão conforme a própria LGPD, GDPR, todas as legislações de proteção de dados, e até mesmo ali com medidas de segurança muito robustas, né, protocolos rígidos, a gente se resguarda ainda mais, né, para que a gente consiga seguir. Né? Eu acredito, vocês não perderam o PPT, né? Deixa eu voltar aqui. Volta a projetar, Ceci, mas a sua resposta, ela sanou, eu diria que 50% das dúvidas que estavam no chat. Com certeza, não, eu imagino. A maior dúvida, e assim, até nesse mapeamento, é só um ponto, Henrique, que assim, até no mapeamento ali que a gente traz de realmente saber qual que é o país, muitas empresas têm dúvida de saber onde as suas nuvens estão, né, hospedadas. Hoje, quando a gente contrata uma AWS, um Azure, a gente tem a possibilidade, sim, de saber qual que é o país ali que está hospedado o servidor. E se o servidor estando hospedado fora do país, eu teria, sim, né, uma transferência internacional, porque tem o tratamento de armazenamento, né, dessas informações que estão na nuvem. Então, assim, acho que o grande ponto é esse, né? Eu passo a palavra para você, Henrique, ou Graziela, Silvia, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Eu vou complementar breve, porque o tema é tão palpitante, Ceci, que a cada pergunta que é colocada e respondida, nascem outras. Por exemplo, desculpa a interação aqui, tá? Mas o Sérgio Eduardo trouxe uma colocação pertinente. Aí, aberto, vamos responder essa, tá, Sérgio? Obrigado pela sua contribuição. Depois a gente volta para a apresentação, encerra a apresentação
apresentação e aí vamos filtrando aqui as questões, tá? Mais de 370 pessoas batendo os 400. Você falou, você deu, acho que o mérito de quem está aqui acompanhando, né? O pulo do gato, que é o que a gente chama para uma alternativa à rejeição de aplicação de cláusula contratual. Poxa vida, faz um termo de declaração com esse fornecedor que ele está adequado com a conformidade regulatória. Aí o Sérgio perguntou, pô, essa declaração /termo deve citar explicitamente a LGPD? Eu vou para vocês para responder e aí já pode continuar a apresentação, tá, Cécia? Perfeito. Não, com certeza, né? É importante a gente, de fato, citar a própria LGPD, e não só a LGPD, porque aqui, quando a gente fala de transferência internacional, preciso também observar, né, as resoluções aí da ANPD, em especial a resolução 19. Até passo aqui a palavra para a doutora Graziela, que pode trazer até mais detalhes, assim, do que seria interessante a gente ter nessa própria declaração. Obrigada. Na declaração é importante também fazer menção, né, ali a origem contratual, a relação obrigacional que foi estabelecida entre as partes. E um outro ponto que que nós vimos aqui, muitos debates ocorrem, é quando esses grandes players não indicam o seu data center por questão de contingenciamento, né, não trazem isso muito claro. Mas se a gente observar dentro de termos, políticas, a gente sempre vai encontrar ali aonde fica o país responsável, onde fica a sede responsável, e que nos atrai também trazer essa disposição no termo. Vejam que a gente precisa vamos dizer assim, nos cercar dessa certa blindagem de responsabilidade na hipótese do terceiro parceiro, enfim, esses grandes players, de fato ali ter essa resistência muito assídua de implementar um mecanismo que seja adequado para aquele projeto, produto ou serviço que tenha transferência internacional. Nesse sentido, pegando aí a carona no exemplo que eu tratei agora no início da apresentação, né, isso foi uma das conquistas que eu tive ontem na reunião com o fornecedor. Então, vamos estabelecer ao menos, né, dentro do nosso clausulado, vamos esquecer um pouquinho as cláusulas do NPD, mas dentro do nosso próprio clausulado, esse comprometimento das partes, né? E ele não queria aceitar introduzir dentro do contrato a LGPD e a resolução. Eu falei, não, mas só algumas letrinhas, só uma coisinha aqui a mais, não vai te prejudicar, não vai de encontro à sua política, nem nada disso. Mas a gente sempre fica com aquela insegurança que será que isso, aos olhos da NPD, será suficiente? Diante dela ter trazido uma cláusula padrão única e certa, né, e que você não pode mexer uma vírgula. Será que essa declaração vai ser o suficiente? Porque se fosse, e aí botando aqui pimenta, eu acredito que as grandes empresas, né, que têm esse tipo de relacionamento, já previam em seus contratos essas declarações e faziam um processo de verificação de adequação, né, de responsabilidade dessas empresas perante os seus países, perante as leis de privacidade. Então, eu fico com muito receio, não sei realmente qual vai ser o olhar da NPD nesse sentido, mas é o mínimo que a gente tem que fazer. Justamente, Silvia, de fato, assim, como que a gente pode se resguardar, né? Acho que é o principal ponto. Eu preciso daquele player, a gente não tem como assim, eu não vou seguir porque eles não aceitam, principalmente quando a gente fala de grandes empresas como essas, que têm produtos e serviços que são essenciais ali, né, para a operação, para o dia a dia, né? Não, e assim, são contratações, né, que a gente não pode esquecer que tem cunho estratégico, na sua grande maioria. Com certeza. Não só de escopo contratual em si, né, mas da própria transformação que a empresa, de repente, está tentando implementar. Sim. Quanto aos seus processos de finalidade. Falando de uma empresa de mineração, a estratégia da empresa é cada vez mais ela ser de ponta da mineração. Apesar que a gente tem marítimo, tem a ferrovia, tem outros tantos segmentos, mas a gente está sempre pensando em se destacar em sermos uma empresa
inovadora, eficiente, né? E que para isso eu preciso, de repente, trazer com celeridade essas novas iniciativas, né? Então, isso impacta em volume enorme de dinheiro, gente. E aí, a gente vai ficar agarrado a uma cláusula padrão? Vamos partir realmente para essa declaração, que a gente tem feito isso como prática, mas que a gente tem segurança de saber como que isso vai ser visto pelo MPD? É complicado. Não, com certeza. E assim, trazer essas cláusulas, até mesmo ali ter esse termo, essa declaração, acaba que representa um compartilhamento ali realmente de responsabilidade. Então, se eu tenho ali um dano para aquele titular, se aquele terceiro, que é um operador, ele não cumpre ali com as regras, né? Com certeza eu tenho formas, né, e meios de amarrar isso juridicamente para que ele responda também, arque com as consequências. Eu passo a palavra aqui para a Peck, ela tem um ponto interessante para compartilhar aqui com a gente. Peck, por favor. Obrigada, Cecília. Eu disse que eu voltava no final, né? Na hora que aqueceu. Eu li aqui as perguntas do chat, fiquei feliz de ver bastante participação do público. Mas eu acredito que tem dois lados do balcão. Acho que hoje os agentes de tratamento, né, os controladores, via suas entidades associativas, precisam sim cobrar da ANPD, porque cabe a ela, como autoridade, completar o que começou. A Resolução 19 não traz tudo que precisa ser trazido para você poder ficar realmente em conformidade com a questão da transferência internacional de dados. E então, nesse sentido, inclusive, para facilitar o próprio trabalho da ANPD, que ela mesma já deixe declarado, né, aquela decisão de adequação que foi o que foi colocado pelo Jean aqui no chat, né, da nossa equipe, entre outros. Mas, Silvia, eu acho que o negócio não pode parar. É verdade. Então, é aquele o olho no peixe, um olho no gato, né? Então, a gente tem aqui mecanismos. Então, lógico que se quem é o provedor do serviço é um operador, afirma ou declara que está em conformidade, é uma parte de resolver o problema, não é o completo. O ideal, né, o mundo ideal seria já fazer as equivalências de clausulado, ou pelo menos essa submissão à NPD, ou adotar da NPD. Quer dizer, a gente fica num ciclo vicioso, né? Ou eu adoto a da autoridade, ou eu tenho que submeter via o ambiente lá que a própria Cecília mostrou, né? Que é para você poder submeter seus clausulados. E a posição de ficar sentado em cima, eu acho que no final, e até como aqui o escritório, né, a provocação, né, de você solicitar o ajuste ou a declaração, o que vier de resposta, não vou nem ajustar clausulado, nem vou dar uma declaração. Ainda assim, essa resposta é uma evidência, é uma documentação para conseguir trazer algum tipo de proteção salvaguarda ao controlador, que pode não poder mudar de operador, de fornecedor. Não é assim, se ele não aceitar, você muda. Isso também não é, muitas vezes, factível, né? Então, acho que documentar e evidenciar esse processo e quais são as alternativas, né? Temos a 1, a 2, a 3, e documentar, e aquilo ali é o que vai depois ser utilizado caso haja uma provocação, um questionamento de titular ou da própria ANPD, né? Porque às vezes a gente fica assim numa situação, mas se eu pedir, ele vai dizer que não. Mas a gente formalizou uma solicitação para a gente ter a resposta formal ali de uma recusa, né? Configurar ainda mais o contrato de adesão. Então, acho que é isso que a gente tem percebido. E a gente vai preparar, viu, gente? Com tantas perguntas, a gente vai preparar aí um e-book com esclarecimentos, perguntas e respostas para mandar para os participantes que estão cadastrados, porque a gente viu aí que é bastante rico. Lógico, depois da minha volta aí de Brasília, com mais interações lá com a NPD, aproveitamos para acrescentar mais uma informação. Mas estamos juntos, estamos todos juntos aqui como mercado para se ajudar, para a gente conseguir atender a Resolução 19 e até ajustá-la, melhorá-la. Ela tem pontos de melhoria, né? Não é porque vem o da NPD assim que é assim que tem que ficar, né? E a própria autoridade é receptiva para esse feedback do mercado, né? Então, acho que vale sim, a gente aqui pelo escritório está batendo lá na portinha para poder também trazer mais esclarecimentos e melhorias.
Boa, Peck. Você falou do e-book, o pessoal foi um alvoroço aqui no chat, todo mundo muito feliz aguardando o material. Mas nós temos, o tempo é rigoroso. Nós temos aqui parado na apresentação, acho que é o que vale também bastante a pena, é entender essas implicações do descumprimento. A Cecília e a Grazi já trouxeram um prazo, tem um deadline, né, de 3 de agosto, menos de 3 meses. Mas e aí, CS e Grazi? E aí, o que acontece? Né? Quais as consequências disso? E depois eu vou separar os 15, 10 minutinhos finais para a gente também trabalhar com essas questões. Tem uma questão que veio para a Silvia sobre IA, modelação de base de dados, tem outras questões que são trazidas aqui no chat. Eu queria aproveitar e responder no ao vivo aqui algumas delas, sem prejuízo também de ter o e-book que foi citado pela Patrícia, tá? Então, Cési e Grazi, por favor, com a apresentação, e aí a gente volta para o debates, enfim, recados finais, etc. Obrigada, Henrique. Acho que a gente pode colocar o último slide, isso, que vai retratar também o que fazer, né, para evitar as sanções, as penalidades. A resolução fala de obrigações do controlador, fala de princípio da transparência e fala mecanismos para legitimar a transferência internacional. Então, vejam bem, se a gente tem uma hipótese que o agente de tratamento não observa essas obrigações, os princípios e os direitos dos titulares, a gente vai cair, sim, na hipótese que pode haver uma denúncia pelo titular, uma abertura de um processo administrativo sancionatório, pode ter uma fiscalização e, infelizmente, aí também uma sanção em decorrência da não conformidade. E por isso que é importante que sejam observadas, em que pese hajam os desafios, implementação de mapeamento, né, dos fluxos, dos processos que envolvem a transferência internacional, ter, sim, esse olhar de análise para quando, de fato, é uma transferência internacional, para quando é tido a transferência internacional e quando não é. Utilização dos mecanismos, aí vamos pensar aqui, além das cláusulas, identificar quando a hipótese de cabimento de execução de contrato, cumprimento de obrigação legal, de fato, se há necessidade de já construir, viciar e pedir homologação, então aqui a gente abre, sim, a necessidade de ter uma análise em cada caso concreto, em cada hipótese respectiva, e como medidas ter esse arcabouço, vamos dizer assim, de governança corporativa, que também implementa ali num programa de privacidade como um todo, aí a doutora Cecília também pode comentar, como DPO aqui, do PEC, e ter, então, inicialmente o mapeamento, a atualização da política, o aviso de privacidade, se ainda não houve, trazendo de fato esse aspecto do princípio da transparência, a atualização dos clausulados, estar preparado já para ter essas implementações se necessário, a due diligence de terceiros também, se faz importante identificar se aquele parceiro tem o seu data center lá fora, onde que está localizado ali de fato, esse compartilhamento está indo para um país exterior, e aí os normativos, vou deixar para a doutora Cecília comentar também. Obrigada, Grazi. Essa parte de governança é tão importante, pessoal, porque é realmente ali quando a gente fala do princípio, né, do accountability, né, da prestação de contas. Será que eu tenho evidências o suficiente do meu programa de privacidade que isso impacta, inclusive, né, numa aplicação de uma sanção, que a gente fala ali da atenuação da pena, né, de um percentual, quando de fato a autoridade identifica que a organização utilizou de todos os meios para estruturar de fato ali um programa robusto, ela segue as regras, ela segue ali as orientações da própria NPD, das resoluções que foram, né, publicadas e tudo mais. E a parte de governança é essencial, né? Quando a gente fala ali de atualizar seu próprio normativo de transferência internacional para refletir de fato os mecanismos trazidos pela Resolução 19, o próprio normativo de requisição de direitos dos titulares. E por que dos direitos dos titulares? Porque na Resolução 19, né, querendo ou não, ela inova para trazer um novo direito ali para o titular, né, sem aqui ser redundante, mas inova em relação a um direito do titular de solicitar da parte ali do próprio agente de tratamento as cláusulas referente ali à transferência internacional. E, claro, aqui é um ponto extremamente importante no sentido de, será que eu preciso revelar tudo? Eu preciso informar todo o conteúdo, né, integral ali do contrato que eu tenho? Não necessariamente, né?
a gente pode ali fazer a tratativa como uma requisição de direitos do titular normal, né, por meio ali do canal de privacidade da organização, que geralmente consta no próprio aviso, na própria política de privacidade do site institucional, e ali informar o conteúdo da cláusula, mas sem revelar questões de segredo de negócio, segredo industrial, né? Observem que a própria legislação, as resoluções ali da NPD sempre traz esse ponto de ressalvados os segredos, né, industrial, segredo, né, de negócio. Então, assim, é muito importante, sim, né, nós entendemos aqui na banca que tem esse direito e que ele pode ser exercido ali perante, né, o agente de tratamento. E quando a gente fala também de resoluções, de tudo que a NPD vem publicando, a gente não pode perder de vista treinamento e capacitação. Falar em programa de privacidade é realmente ali seguir, treinar a equipe, as áreas responsáveis. Será que a área ali que realiza o due diligence, que precisa de fato mapear informações muito importantes que podem impactar também o jurídico, a área de compliance, notem que é uma cadeia, né? A gente precisa seguir ali regramentos internos, né? Ter de fato ali normativos implementados, porque de nada adianta a gente ter o normativo, mas não ter ele implementado, e aí a gente conseguir ter essa visibilidade de toda a minha operação. Então, naquele processo de due diligence, que geralmente a gente avalia os terceiros, tanto em questão de privacidade, quanto em questão ali de segurança da informação, por que não, né, ter um olhar mais atento para a parte de transferência internacional que vai impactar a organização enquanto, né, controladora de dados. Então, pensar em governança é pensar em tudo, né, desde a etapa ali, né, de mapear até a revisão de normativos e tudo mais. E tem um ponto que claro, né, as empresas utilizam muito hoje sistemas aí com base em inteligência artificial, que aí a tensão ainda é maior. A gente sabe a quantidade de dados que são tratados num sistema de IA. Como funcionaria isso? A gente sabe que grande parte desses sistemas estão hospedados fora. A gente precisa ter isso mapeado, resguardar, como nós trouxemos ali anteriormente, a parte jurídica. Claro que a gente vai exigir desse fornecedor a cláusula padrão, né, se for o caso do mecanismo, né, da cláusula padrão. Se não for necessário, então, a gente trouxe ali como uma alternativa, né? A alternativa que nós comentamos no slide anterior é mais no sentido desses grandes players, né? Claro que aí a gente não tem realmente margem de discussão contratual, mas é realmente cumprir ali, exigir, né? A due diligence, ela é tão importante porque é isso que te resguarda. Então, assim, pensar, né, nessa governança é muito importante. Nós trouxemos um slide, quando a gente falou ali das cláusulas específicas, sobre a possibilidade de você submeter os mecanismos que precisam de aprovação no sistema ali da própria NPD, que é o SEI. E aí, a própria Resolução 18, ela traz a necessidade de ter nomeado o DPO, né, o DPO ali, o encarregado, tanto o titular quanto o substituto, e é ele, normalmente, que tem esse cadastro, né, junto ali ao SEI. Então, é importante, pessoal, que tenham ali, as empresas tenham esse cadastro no SEI para não deixar para a última hora. A NPD, ela geralmente vincula ali o SEI ao CPF daquele profissional, né? E aí a gente precisa utilizar esse sistema porque é por meio dele que a gente consegue submeter as nossas solicitações para a avaliação da própria autoridade. Henrique, eu devolvo a palavra para você, não sei se a doutora Graziella ou se a Silvia querem comentar. Não, mas Obrigada. Tem Grazi, quer fazer um comentário, senão eu já começo aqui, a gente tem 11 minutos para o término. Eu vou começar a filtrar algumas perguntas que vieram do chat aqui. Você quer fazer algum acréscimo, Grazi? É só um breve comentário adicional, já com tantas informações, né, que foram enriquecidas pela doutora Cecília. Direitos dos titulares que a gente fala aqui, de apresentação ali das cláusulas, né, a possibilidade do titular solicitar, é sob demanda, assim como os outros. Então, não precisa a empresa já disponibilizar, se for pedido um direito de acesso, outro não se confunde com os outros, né? Então, aqui é sob demanda, para a gente ter essa também observação em atender ali o direito do titular. E fazendo um comentário aqui, né, em cima desses requisitos, é uma coisa que eu falo muito aqui internamente dentro da empresa. A nossa área, né, ela
não protege diretamente a Vale. Ela protege cada CPF que está dentro da empresa, seja do fornecedor, seja do terceiro, seja do empregado, seja de qualquer um. E você fazer essa transformação cultural interna depende dos treinamentos, né? Você tem que realmente mostrar que é um cuidado genuíno para com a pessoa, né? E a gente precisa fazer todo esse movimento de transformação cultural. Inclusive, até com coisas básicas. Por exemplo, a gente precisa divulgar, por conta da Resolução 19, todos aqueles requisitos de transparência para que o titular tenha aquele acesso, né? Até isso a gente tem dificuldades, porque, assim, tudo impacta em custo, espaço, isso, aquilo, né? Vou expor de mais, vou expor de menos. É toda uma análise que você acaba tendo que estar sempre fazendo um trabalho multidisciplinar dentro da empresa, né? Então, queria dividir isso com vocês, que assim, a lei ela vai estar sempre olhando para o titular, e esse é o dever que a gente também tem que ter para que a gente consiga estabelecer uma governança e uma atuação que, indiretamente, a gente acabe protegendo o controlador, a empresa. Muito bom, muito bom. A minha internet deve estar oscilando aqui, mas eu ouço vocês bem agora, tá? Nós temos 8 minutinhos para o final e vi que já boa parte das perguntas estava centralizada, CS, Grazi e Silvia, no tocante às cláusulas com esses grandes agentes, né, com as Big Techs. Mas tem algumas outras questões que são trazidas aqui e eu até seleciono uma para você, que veio trazida pelo Matheus, né? Pergunta para a Silvia. Acho que de certa forma já até mais ou menos respondida, mas vou ser elegante fazer esse registro aqui. Considerando que muitos modelos de IA, especialmente de grande escala, né, são treinados e operados fora do Brasil, como lidar com a transferência internacional dos dados pessoais neste contexto? Há uma orientação clara sobre como garantir a conformidade quando empresas brasileiras usam soluções de IA hospedadas no exterior, inclusive quanto às decisões automatizadas? É uma pergunta complexa. Daria um dia para a gente escrever, mas de forma resumida, Silvia, você consegue dar uma ajuda aqui para o Matheus? Então, vamos lá, de forma resumida. O povo está com uma fome de ar que a gente fica, né, desesperado, né? Porque a gente sabe que ela está aí, sabe que ela não vai embora, né? E veio para ficar. E a gente está ainda dentro da empresa, né, implementando o que a gente fez com privacidade. A gente está estabelecendo uma governança de IA. E a gente conseguiu fazer, como área de privacidade, um papel, né, de conferir visibilidade, de fazer divulgação das preocupações, que a gente acaba que também é demandado pelas questões de IA. E isso é muito importante, especialmente quando tem o tratamento de dados pessoais, porque quando você pensa no grande volume de dados pessoais dentro de uma empresa, você está falando de RH, segurança empresarial, né, onde você reúne um volume maior de dados e de diversos dados, de grande volume de titulares. E a gente esbarra tem verificado que assim as grandes iniciativas com IA, elas querem todas cair dentro do RH. E aí a gente já vem com aquela questão, né, do próprio projeto de lei, já trazer, né, o uso da IA para fins, para questões relacionadas ao vínculo empregatício, como uma questão de alto risco. E aí a gente começa a fazer esse tipo de discurso e colocar ponderações e coisas a serem verificadas, e vamos voltar aqui e ver se pode isso. E as pessoas começam a olhar assim, cara, cadê a inovação? Cadê o apetite da empresa em se transformar e ser uma empresa de ponta? Não é isso. É porque assim, simples testes para você testar uma IA, a gente precisa ter toda essa due diligence, não só com os dados pessoais, mas daquilo que ela vai receber de insumo. A gente recebeu outro dia é só um teste que a gente vai fazer no porto e a gente quer testar não sei quantos empregados e não sei quantos terceiros e parará, tá. Mas o que você vai fornecer de insumo interno para que ela apresente o resultado? Os documentos internos, os dados dos empregados, isso, sim. Eu não vou nem chegar nos dados pessoais,
Mas que tipo de documento interno você vai fornecer? Porque tem documentos que são internos, estratégicos, que eles têm sigilo e confidencialidade. Você vai dar isso para a IA? Igual um Pac-Man? Vou comer, vou comer, vou comer. Silvia, esse Não. ponto é bem delicado, né? Porque E assim, as é falar. pessoas estão ávidas pela IA e acham que só tem solução com a IA. E é o que eu tenho feito muito de ponto, né, contraponto. Nós temos já soluções internas que têm IA e que vão atender você. É. Não precisa, de repente, trazer um teste para consumir insumos internos, dados pessoais internos, para a gente poder dizer que estamos avançando, estamos sendo inovadores. Não, você já tem recursos, mas as pessoas são muito imediatistas e como a empresa é grande, às vezes você tem a própria falta de comunicação dentro da empresa, né? E a gente, como uma área única, a gente acaba vendo de tudo um pouco e acaba sendo também um balanço, um ponderador, né? É o que eu falo, a gente é jurídico, o jurídico tem a fama de sempre dizer não, mas a gente não quer dizer não, a gente quer adequação. Exato. A questão é viabilizar na conformidade, né, Silvia? Exatamente. E assim, não, com certeza. Essa questão de IA é muito importante. Quando a gente fala de IA, também é falar em governança de IA. Você trouxe um ponto extremamente importante. Aqui estamos com diversos projetos para estabelecer a governança de IA nos clientes, né, no sentido de realmente como eu estou alimentando, né, esse sistema. Será que o colaborador ali ele sabe utilizar muito bem a ferramenta? Ele está fornecendo informações confidenciais, sensíveis? Então, assim, são várias necessidades ali que a gente precisa se atentar para adequar, né? Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, que é a respeito do SEI, né, desse sisteminha aí, da própria NPD. Essas submissões de normas especiais, a norma corporativa global, que necessita ali de aprovação pela NPD, exige que seja realizado pelo SEI. E sim, pode ser realizado por um escritório parceiro, né, por um escritório ali. Eu posso dar poderes para uma banca, por exemplo, para que ela realize essa submissão. Pode ser o DPO, pode ser o representante mesmo da própria organização, ou pode ser um escritório, né, para quem eu outorgo esses direitos para que eles realizem e acompanhem essa tramitação perante ali a autoridade. Então, super possível. O mais importante é que o próprio DPO da organização ele também tenha, né, esse cadastro, porque tem um prazozinho ali que a NPD tem sido rápido, tá, pessoal? Mas a NPD solicita alguns documentos, uma declaração assinada e tudo mais, que vai acabar vinculando ali no CPF, mas de toda forma é importante o DPO ter, e aí, se ele, para determinadas situações, ele pode ter um representante sim, sem problemas. Muito bom, Seth. Muito bom, Silvia. Grazi. Tem uma última pergunta que eu vou filtrar aqui. Acho que eu vou direcionar para a Grazi, porque ela tocou nesse aspecto. Depois a gente já vai para as apresentações finais. A Daniela Munari trouxe uma pergunta aqui. Bom tê-la conosco, Daniela. Vocês entendem que a previsão do artigo 17 cria mais um direito que teremos que colocar nos portais de requisição dos titulares? Você falou uma coisa sobre demanda, né, Grazi? Formular melhor ali para sanar essa dúvida, porque não é, né, todo céu, né? Vamos trabalhar de forma ponderada. Por favor, Grazi. Sim, sim. Nesse caso, a gente pode ter um direcionamento. Algumas companhias têm um portal que tem ali, de certa forma, como personalizar, deixar, né, bem exposto os direitos, e também tem outras companhias que recebem via e-mail, via forms. A gente pode, sim, entender a relação desse atendimento que está na resolução frente aos outros que nós temos no rol dos artigos 18 e seguintes. Então, ter essa disponibilização para o titular atende, sim, o que temos na resolução e na própria LGPD. Olha, preciso pôr ali um botão específico? Olha, se há viabilidade no portal, não tenho, deixe direcionado também na política de privacidade o canal de atendimento que direciona por e-mail, que direciona por outro formato que a empresa adote. Muito bom, Grazi. Gente, tem muito comentário aqui, muitos elogios. A Alessandra falou, poxa, isso aqui precisava ser um dia inteiro, não 1h30. Tem muitos comentários, a gente fica muito feliz de ter ajudado e cumprido essa missão. Eu vou dar a palavra pela ordem aqui à Silvia, à Cecília e Grazi para o despedimento, e depois eu venho com recados muito breves finais aí para a gente encerrar, tá?
Então, Silvia, seus contatos, seus comentários finais, dicas finais que você queira colocar, e aí seguimos essa ordem, por favor. Queria agradecer o convite, ter me juntado aqui a esse grupo maravilhoso e fiquei muito honrada. Só para fazer um plus aqui rapidinho, eu caí na área de privacidade por um acaso. Minha vida inteira foi contencioso e quando veio a legislação, eu olhei aquilo e falei assim, gente, tipo, Houston, temos um problema. E eu levei isso para minha diretoria e eu falei assim, olharam com aquele descaso. Eu falei assim, não, eu acho que isso não é para olhar com descaso, não. E aí eu comecei a fazer todo um movimento dentro da empresa para tentar entender a legislação, ver como a gente poderia aplicar, e até que se tornou, né, foi feita uma área, e aí eu fui convidada para continuar conduzindo aqui a parte de consultoria jurídica e estruturação dentro da empresa de privacidade, e agora estou botando meu pezinho na IA. Agradeço imensamente a participação, estou sempre à disposição aqui de vocês, sempre adoro conversar com vocês, a gente sempre tem trocas muito ricas, às vezes eu provoco muito vocês, sou aquela que crio polêmica e levo vocês ao extremo, mas eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não consegue fazer bons avanços. E agradeço aí a participação de todos e, na medida do possível, que eu puder colaborar com vocês aí nas respostas e tudo mais, coloco à minha disposição. Muito bom. Muito obrigado, Silvia. Obrigado por topar, aceitar o convite e estar conosco sempre engrandecendo e honrando aqui os nossos Quando trabalhos, quiser, é tá? só chamar. Opa, teremos uma... Talvez a gente faça uma depois de agosto, ali, ver como isso vai acontecer. Vai lá, Grazi, por favor. Maravilha. Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos, né? Muito importante a gente ter esse momento de discutir temas aí que estão borbulhando, que causam dúvidas. E é bacana a gente poder compartilhar com vocês toda a nossa vivência aqui no atendimento dos clientes. Silvia, muito obrigada, né, por aceitar nosso convite. E eu sinto em te falar, porque privacidade, quando começa a trabalhar, é um caminho sem volta. A gente também então... aqui ama, respira isso, respira cyber, respira privacidade, respira IA. Então, são temas intimamente ligados, e a gente tem que estar aí acompanhando, acompanhamento regulatório, legislativo, sempre pensando em como inovar, como viabilizar as operações internas, mais na conformidade, tá? Muito obrigada aí pela participação de todos. Grazi, por favor. Obrigada, excelente. Obrigada pela participação de todos, as contribuições com as dúvidas. Silvio, foi excelente dividir aqui esse evento contigo, todos aí a sua experiência, todos os desafios compartilhados. É ótimo, sim, ter ali todos pensando, né, em esses desafios e como superar todas, de fato, na prática, todas essas construções que precisamos ter ali de conformidade, de governança. E deixo aqui, por final, a minha provocação, para que todos a gente comece a fomentar mais a autoridade, encaminhar consultas, encaminhar, sim, as nossas dores, fomentar mais, sim, também o papel da autoridade para esclarecer, em casos hipotéticos ali, quais as orientações que nós temos que adotar. Muito bem, muito obrigada a todos. Muito bom. Bom, CS, Grazi e Silvia, de novo, muito obrigado. Obrigado a todos os presentes. Recados finais, já cumprindo o horário, né? O material da apresentação vai ser compartilhado aos inscritos, né? O registro, alguns comentários vai para o YouTube? Vai para o YouTube em determinado momento, fica disponível para vocês. Para acalmar os corações mais apreensivos, ainda dá tempo de estar adequada a resolução, apesar da proximidade do tempo, tá? Esses são os recados finais. Vi que você ingressou, Peck. Vou naturalmente e necessariamente conceder a palavra para você para a gente encerrar, tá bom? Por favor, Peck. Obrigada, Henrique. Bem, acho que agradecer de novo a Silvia, e sim, com certeza vamos envolvê-la, né, para esse focus group aqui de respostas às dúvidas mais frequentes. E vou levar, né, eu já estou com agendas lá na autoridade. Eu queria só dizer aqui para o público todo que está nos assistindo, ficamos felizes, né, de termos esse ambiente aqui para promover essa troca e compartilhar conhecimento. E provavelmente vamos promover uma outra live daqui um pouquinho para frente, ainda antes, se possível, do prazo de agosto, para trazer novidades que a gente venha a saber. Eu cheguei a consultar a NPD sobre possibilidade de prorrogação do prazo, eles responderam que não tem ainda essa possibilidade. Não quer dizer que, se a gente começar
a levar mais questões, mais dúvidas, submeter provocações, quem sabe, né, eles próprios andam com o que do lado do prazo deles precisa andar, ou até dão um pouco mais de prazo para não ser meio do ano, né, para ser uma coisa de fim de ano, né, às vezes conseguir planejar para o ano que vem a continuidade, né? Eu ainda não senti deles a vontade de prorrogar, então vamos fazer a pressão necessária para que pelo menos saia pelo lado da NPD o que precisa sair, né? Inclusive posicionamento sobre a necessidade desses operadores mais críticos, tecnológicos, que possuem, né, um pouco a dinâmica de poder contratual, né, porque não parece que é o controlador que exige e pronto, e que está tudo resolvido, e não é bem assim, né? Nós também temos essa dinâmica de poder invertida com esses grandes fornecedores, para que a própria ANPD também se manifeste. Eu sei pelo Arthur Sabá que eles vão fazer o evento de DPO novamente, e eles me disseram que vai ser em agosto. Então, imagine só, para quem for lá, eu acho que a pauta que mais vai ser provocada para eles vai ser essa, ainda mais se for no próprio mês, né, de vencimento do prazo. Então, bom dia a todos, né, bom trabalho, bons estudos, e aquilo que a gente também souber mais, a gente compartilha aqui, vamos aprendendo juntos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.